Ainda falando em ideias brasileiras para a COP, o Brasil quer transformar a floresta num ativo global de valor. Às vésperas da conferência, o Brasil lidera a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, uma proposta que remunera quem mantém a mata em pé. A ideia é simples e até revolucionária: pagar para preservar e não para reparar. Para explicar essa mudança de lógica e o impacto de fundo, a gente conversa com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, no quadro CNN Terra. Professor, boa noite, um prazer ter o senhor mais uma vez com a gente. O que diferencia esse Fundo Florestas Tropicais para Sempre, a sigla é TFFF, de outros mecanismos de financiamento global, professor? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Veja, eu vou tomar como exemplo o Fundo Amazônia, que é uma forma de financiamento extremamente bem sucedida. O Fundo Amazônia, ele trabalha com doações pontuais. Então, por exemplo, o governo da Alemanha, da Noruega, destina uma certa quantia. Esse dinheiro ele é administrado pelo BNDES para projetos específicos. Então, uma prefeitura, por exemplo, que queira recuperar uma área, ela pode entrar com um projeto, vai ser destinado uma quantia e isso tem início, meio e fim. Esse projeto do Fundo Florestas para Sempre, ele é um fundo internacional, então não é só voltado para a Amazônia brasileira, mas também para outros países que têm o bioma, outras florestas, seja na África, na Ásia, e ele é um fundo permanente para pagar aqueles países que preservaram suas florestas. Obviamente isso é auditado, né, controlado por imagens de satélite, e os países vão receber uma quantia por hectare preservado. E aí a ideia, o Brasil já fez uma doação inicial de US$ 1 bilhão para esse fundo. A ideia é que o Banco Mundial administre isso e esse dinheiro, não só do Brasil, mas outras contribuições, elas sejam aplicadas, por exemplo, em fundos soberanos, né? Tem um lastro forte para remunerar o capital investido e, ao mesmo tempo, gerar recursos para pagar a preservação da floresta. E é curioso, né, professor, quando a gente vê a floresta em pé e a gente sabe o impacto que pode ter a derrubada de uma mata, particularmente ali na Amazônia, na questão de regulação de clima, volume de chuvas que sai da Amazônia e chega no sudeste, no centro-oeste, passa pela floresta. Mas não é só isso. Tem questão de pandemia também, de saúde pública. Exatamente, Márcio. Esse é um ponto que nem sempre é lembrado. A gente pensa, por exemplo, nas florestas do ponto de vista climático, mas a gente também tem uma importância muito grande na preservação para evitar pandemias e epidemias. Por exemplo, febre amarela, zika, chikungunya, são arboviroses que estavam restritas ao ambiente florestal, mas com a devastação das florestas, os animais, né, que eram os portadores dessa doença, eles foram se aproximando dos núcleos urbanos e aí o mosquito, o Aedes aegypti, no caso, faz a transmissão. E se adaptou bem, né? A gente sabe como o mosquito se adaptou à cidade. Né? E outras doenças também tropicais, elas podem chegar a núcleos urbanos e chegar ao ser humano naquilo que a gente chama de salto zoonótico, né? Quando sai do animal silvestre e vai para os humanos, exatamente por conta dessa devastação. Não precisa nem explicar o perigo disso. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite.